Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana Cristo, eu tenho 35 anos, 36 anos. Nós somos uma família de 5 pessoas e eu resolvi fazer o canal porque eu acho que tem muita gente querendo informação. O YouTube tá cheio de informação, mas eu acho que cada história é uma história e cada experiência é válida, né? Para quem tá pensando em mudar de país, para quem tá pensando em emigrar, principalmente quem tem crianças, que a gente, né? Nós somos uma família de 5 pessoas, somos eu, meu marido, minha filha de 13 anos e a gente tem 2 bebês. Então, foi bem radical essa decisão, né? E muitas pessoas perguntam muita coisa pra gente, incentivaram a gente a fazer o canal. Eu espero que vocês gostem. Então, vocês já curtam, por favor. Por favor, gente, já deixa ali, já se inscrevam, desculpa, já se inscrevam no canal. Ativa a notificação, porque eu vou tentar postar um vídeo toda semana, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode fazer perguntas que eu vou usar nos próximos vídeos. Então, vamos lá, vamos responder as 10 perguntas mais frequentes que vocês fazem pra gente lá no Instagram. Pergunta número 1. Como tudo começou? Todo mundo pergunta isso pra gente. Da onde vocês tiraram isso de ir embora para Portugal? Então, tudo começou assim. Meu marido, desde que a gente começou a namorar, ele sempre falava que ele não gostava de. Ele sentia que ele tinha que ir embora, que ele tinha que. Ele tinha uma coisa com ele que ele precisava mesmo ir embora do Brasil. Ele sempre volta e meia tocava. Há muito tempo, a gente tá junto há 17 anos, um tempo atrás, né, antes da gente ter nossos filhos, ele até teve essa ideia de ir para outro país, só que na época a gente era muito novo e não aconteceu nada dele sair do Brasil, enfim. E ele tem um amigo de infância, tudo começou assim. Um amigo de infância dele foi para os Estados Unidos e esse amigo começaram a conversar e aí despertou nele a vontade realmente de ir. É tipo assim, gente, você sempre tem vontade, mas às vezes você não conhece alguém que foi embora, que foi para outro país, e de repente você vê aquela pessoa que você conhece em outro país, você te dá uma ponta de esperança, sabe? Você fica assim, uau, que legal, né? Algumas pessoas pensam assim, poxa, que legal, você vê uma esperança de você também conseguir ir, né? Então a gente viu nele, assim, uma esperança e o nosso destino era ir para os Estados Unidos no começo, só que não deu muito certo, não rolou, entende? Então, assim, o princípio foi esse. Né? A conversa foi esse. Isso da conversa que ele teve com o colega dele, até a gente vir para Portugal, isso foi aí acho que menos de um ano, uns 8 meses, 9 meses, da conversa que ele teve com o amigo dele até o dia que a gente embarcou para Portugal. Pergunta número 2. Quanto tempo durou entre vocês decidirem a ir embora, emigrar, e o dia que vocês embarcaram? Gente, todo esse processo, do dia que a gente resolveu ir embora, compramos a passagem e embarcamos, eu acho que durou mais ou menos uns 2 meses. Foi tudo muito rápido. A gente queria mudar de país, mas a gente não tinha assim por onde começar. A gente não. Foi uma coisa de repente que a gente decidiu mesmo. Entre tirar passaporte, vamos colocar assim, entre falar vamos embora, tirar passaporte, comprar passagem e vir, foram aí uns 4 meses por aí. Pergunta número 3. Por que resolveram mudar de país? Bom, a gente decidiu mudar de país porque a gente, mesmo para fugir da violência, a gente foi vítima da violência 3 vezes no Brasil. A primeira vez, a gente teve a nossa casa, a gente ficou refém mesmo dentro da nossa casa. A gente teve a nossa casa quase invadida com a gente lá dentro. E depois que a gente saiu da casa, eles ainda entraram e roubaram tudo da gente. E a segunda vez foi quando a gente tinha uma lanchonete. Então eles assaltaram a gente no final de um fim de semana que a gente tinha vendido muito bem. E eles levaram todo o nosso dinheiro, né? E a última vez que foi a decisão assim, porque eu tinha muito medo de mudar, principalmente com criança. A última vez o que me deu assim, o que me deu um up, assim, que me incentivou mesmo. Foi a última vez, que foi bem recente, foi quase perto da gente vir embora. A gente tava nessa conversa de vão embora ou não vão, meu marido querendo vir, e eu meio insegura por conta das crianças, né, de estar sozinha em outro país com crianças. E aí eu fui levar minha sobrinha em casa e tive um episódio de um tiroteio. Foi horrível. Eu tava com meu filho no colo, com a minha filha de 13 anos.
a gente teve que correr muito, Deus deu um livramento muito grande pra gente. Então, quando eu cheguei em casa, assim, eu chorava, eu tava em pranto, e eu disse pro meu marido, vamos embora. O que veio na minha mente foi, como que ia estar, né, o Brasil, quando meus filhos fizessem 10, 15 anos. Então, ali eu já andava de ônibus, a gente já não tinha celular, já não comprava celular, a gente já ia pagar uma conta, tinha que andar com o dinheiro escondido, entendeu? Então, eu fiquei imaginando como que seria daqui a 15 anos. Eu acho que vai estar bem pior, infelizmente, né? Então, esse foi o maior motivo da gente ter saído do nosso país. Foi mesmo por questão de violência. Pergunta número 4. Vocês conheciam alguém em Portugal? Não, a gente não conhecia ninguém em Portugal. Assim, quando a gente decidiu vir, a gente conversando com uma prima, e ela também disse que tinha muita vontade de vir para Portugal. E ela praticamente já estava com o pezinho vindo embora, né? Só que eles estavam ainda, né, resolvendo tudo. Só que o marido dela veio na frente. Só que então ele tava num quarto alugado, né? Porque aqui alugam-se muito quarto. Uma casa, tipo assim, uma casa. E tem quartos vagos. E eles alugam para rapazes, para moças, para casais. E esse meu primo, o marido da minha prima, estava hospedado em um quarto, né? Ele era a única referência, assim, que a gente estava contando aqui em Portugal. A gente chegou a mandar o dinheiro para ele alugar uma casa pra gente. Só que ele não conseguiu alugar devido à documentação que pediam, devido ele ser sozinho, não ter fiador, não ter documentação. Então ele não conseguiu, e as rendas também estavam muito caras. Então ele não conseguiu, e ele disse pra gente, quase na semana da gente embarcar, uns 15 dias antes da gente embarcar, não tinha casa mesmo, não, a gente não sabia para onde que a gente ia. Então a gente sentou, conversou e resolvemos que a gente ia para um hotel. E nesse hotel a gente ia deixar rolar o que acontecesse. Se desse alguma coisa errada, a gente ia voltar no voo que a gente comprou passagem para 10 dias. Então, se desse alguma coisa errada, a gente ia voltar. Ia passar os 10 dias e ia voltar, né? Só que aí, quando a gente. Quando esse primo falou, a gente entrou meio que em pânico. Mas a gente logo teve esse plano aí de ficar no hotel esses 10 dias. A gente tinha para procurar uma casa. E se não achasse, a gente ia voltar. E então, quando faltava 3 dias pra gente embarcar, tinha um casal que moravam próximo da gente, né? No mesmo bairro, e já estavam aqui. E eles entraram em contato com a gente, falando que eles ficaram sabendo que a gente estava vindo para Portugal e que eles iam desocupar uma casa, iam mudar, e a gente poderia ficar na casa deles, né? E aquilo foi assim, que alívio. E a gente começou a conversar com eles e tava tudo certo da gente ficar nessa casa que eles iam sair. Só que na última hora também, o dono da casa decidiu que ele não ia mais alugar a casa. E a gente tomou um banho de água fria de novo, né? E aí o rapaz foi e disse pra gente, olha, não vai dar. E a gente continuou com o nosso plano de ficar no hotel. E ele disse assim, olha, toma cuidado, vocês não devem vir. Ele ainda conversou numa boa com a gente, explicou como era a situação aqui realmente. Só que a gente não tinha opção, a gente tinha que vir, porque a gente já tava com tudo pronto para vir. Não tinha como ficar no Brasil, a gente não tinha mais nada lá. A gente se programou mesmo para vir de mala e cuia. Enfim, e no final das contas ele disse assim, olha, eu não vou poder deixar vocês ficar na rua com as crianças, vocês vão ficar aqui em casa. E assim foi. Eles buscaram a gente no aeroporto e a gente ficou 22 dias na casa deles até a gente conseguir a nossa primeira casa. Pergunta número 5. Como foi a imigração e a viagem? A viagem foi super, ultra, mega turbulenta. O Davi, ele teve uma reação alérgica logo um dia antes da gente embarcar. E a médica chegou a dar um laudo pra gente cancelar a nossa passagem. E a gente teve que tomar uma decisão muito séria na nossa vida, porque ela mesma disse que não autorizava a gente a levar ele. No final das contas, ela me viu chorando, eu fiquei desesperada. E ela disse assim que como médica ela não liberaria ele, mas como mãe, né? Então, se a gente e aí no dia que a gente embarcou, o Davi estava internado. A gente tinha que embarcar às 6 horas da tarde. E 1 hora da tarde, o Davi ainda estava internado no hospital,
com essa reação alérgica. Ele estava muito inchado, então a gente arriscou entrar no voo com ele, mas a gente sabia que ele não corria risco, porque não era uma alergia interna, assim, aquelas que incha por dentro, não, era mais de pele, mas ele estava muito inchado, estava muito feio mesmo. A gente arriscou e o voo foi super, super preocupante. O João também, bem bebezinho, o João acho que tinha, o João tinha uns 10 meses, eu acho, e tava muito naquela, e ele é prematuro, né, o João, ele nasceu antes da hora, então 10 meses é como se ele tivesse 7, né? Então ele era bem bebezinho, então a gente tava com 2 bebês no voo, eles acordavam a noite toda, a gente fez um voo muito cansativo, a gente fez 24 horas de voo, assim, de voo, entre voo e a escala, tudo foi 24 horas, então foi muito cansativo, foi muito, muito, muito mesmo cansativo. Na imigração foi super tranquilo, a gente fez imigração na Alemanha, né? A gente ficou, fez escala, a gente ficou 5 horas parado no aeroporto da Alemanha. Então vocês pensam como que foi bem estressante, bem cansativa a nossa viagem, mas nós sobrevivemos, conseguimos, deu tudo certo. E na imigração eles só pediram mesmo a reserva do hotel e perguntou para onde a gente ia e quantos dias iam ficar. Só isso que perguntaram, tudo foi tudo bem na imigração. Mesmo, só mesmo a viagem que foi cansativa, a gente ficou mesmo vigiando o Davi, se estava com febre, tal, 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 essas coisinhas assim. Mas fora isso foi super tranquilo. Pergunta número 6. Qual a primeira sensação quando chegou em Portugal? Foi uma sensação muito boa, gente. Foi muito bom, foi muito incrível. Foi uma experiência, cara, que isso? É surreal. É muito incrível. Eu não sei se vocês. Como eu explico pra vocês? Porque a gente que é pobre, sabe? A gente que é pobre, que a gente nunca se imagina saindo do bairro que a gente mora, entende? E a gente tá em outro país. É muito incrível. E aqui é tudo incrível, assim, né? Quando a gente chegou pra mim. Foi assim, eu não tenho nem palavra para descrever. Foi uma sensação muito boa. Eu ver o que eu vim buscar, eu ver de cara assim, eu ver os caixas eletrônicos na rua, sabe? As pessoas sacando o seu dinheiro no meio da rua e, e não tinha nenhum guarda e não tinha ninguém vigiando você, né? E ninguém escondia o dinheiro dentro do sutiã, dentro do sapato, dentro da calcinha. E eu achei isso muito incrível. E foi mesmo assim, que alívio, isso que eu vim, a gente veio atrás, a gente conseguiu ver, e fora que a cidade que a gente veio, que é Torres Vedras, é muito, muito bonita, muito gostosinha, a cidade muito tranquila, pacata, porém muito tranquila, é muito agitada, é uma cidade turística, mas é muito tranquila. Então eu fiquei muito apaixonada, foi amor à primeira vista. Pergunta número 7. Qual foram as maiores dificuldades? Olha, a maior dificuldade para mim foi conseguir colocar as crianças na escola. Essa foi a pior, assim, a parte mais difícil, eu acho, né? Essa foi. Porque eu quase fiquei louca. Eu andei, assim, acho que 1 mês e meio atrás de escola, 2 meses, e sempre que eu ia, não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga. E eu cheguei aí várias vezes na mesma escola, essa escola mesmo que os meninos estão, eu cheguei aí 3 vezes. A moça já estava cheia de dó de mim. A última vez eu cheguei a chorar, eu estava mesmo desesperada. Eu chorei porque ela me pedia para mim colocar eles na escola, eu tinha que ter a documentação do meu trabalho, né, para ela conseguir uma vaga. E eu disse a ela, como que eu vou conseguir um trabalho se eu não tenho quem deixar meus filhos, né? Eu cheguei a trabalhar em alguns lugares e como eles não tinham escola, eu tive que deixar com babá, mas saía muito caro, quase que não compensava com 1 é 2, quase que não compensava eu trabalhar fora, porque o meu dinheiro era praticamente para pagar babá, então eu tinha mesmo que conseguir uma vaga na creche. Eu acho que essa parte da creche foi bem difícil. A parte de arranjar uma casa também, porque eles pediram, né, muito dinheiro para a gente poder conseguir alugar. A gente só conseguiu alugar por imobiliária, né? Porque por essas boca a boca a gente acabou de chegar, não conhecer ninguém. Então foi por imobiliária, foi um pouco difícil também a casa para arrumar. Acho que foi essas duas, a maior dificuldade foi essa. A saudade também, a saudade logo depois de 1 mês começou
apertar bastante, foi bem difícil lidar. A saudade com a dificuldade, quer dizer, a dificuldade juntou com a saudade, aí ficou uma... Essa foi a maior dificuldade. Acabei respondendo a pergunta número 8. Pergunta número 8. Como foi para conseguir escola para as crianças? A Júlia, que tem 13 anos, eu trouxe o histórico dela escolar do Brasil. Eu pedi o histórico e a assinatura do histórico, eu reconheci firma da assinatura e apostilei, fiz o apostilamento de Gaia com o histórico dela e trouxe. Foi super tranquilo para a Júlia. Eu fui em umas 3 escolas, eles falaram que se tivesse vaga ia me ligar. E logo na próxima semana me ligaram, de uma escola muito boa que a Júlia estuda. Me ligaram e ela já teve a vaga e foi muito tranquilo matricular ela. Me pediram onde a gente morava, essas coisas assim. O que eu não tinha de documentação, eles pediram para mim depois, quando tivesse pronto, levar. Foi muito tranquilo. Aqui eles costumam dizer que a criança a partir de 5 anos tem que estar matriculada na escola. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e for aqui, for ali, você encontra muitas pessoas que talvez não vão querer te ajudar, entende? Vão dificultar um pouco o seu caminho. Mas não desista. Se você for num lugar hoje, eu fiz assim com a creche dos meninos também, como eu disse no outro vídeo, como eu disse ali atrás, os meninos eu fui em uma, fui em outra. Aqui tem muita creche, mas se paga. Antes dos 3 anos, tem muita creche particular. Então, eu fui em quase todas, mas mesmo sendo particular, as pessoas, algumas não me tratavam assim. Não tava nem aí, não, você tem que ser assim e pronto. Já com a minha insistência, sabe, que eu fui, eu conversava, com a minha paciência. Então eu fui, então não desista. Se você vai num lugar hoje, não deu certo, vai em outro. Foi com a atendente, vai amanhã de novo, tenta pegar outra atendente. Uma hora, uma delas. Seja educado, porque eles são super educados, né? Os portugueses, eles tem alguns que são, né, mais mal-humorados, mas a maioria, graças a Deus, eu só conheci pessoas bem educadas. Eu seja educado com eles e insista, né, que consegue, sempre consegue. Pergunta número 9. Como alugaram a primeira casa? A nossa primeira casa foi um apartamento no segundo andar, com 2 quartos. E a gente alugou através de imobiliária, porque a gente, de boca a boca, perguntando, não estava conseguindo achar de jeito nenhum. Então a gente teve que recorrer para a imobiliária. A imobiliária pediu 3 aluguéis adiantados para a gente. E cada aluguel era 475 euros. Então vocês imaginam aí, né? Foram 3 rendas, acho que deu 1.475, acho que foi isso. 1.425, não sei. Soma aí, gente, por favor. Então a gente teve que pagar esse valor, foi quase o nosso dinheiro todo só para pagar o aluguel da nossa primeira casa. E adivinhe, a gente ficou nessa casa somente 2 meses, porque quando a gente chegou, passou um pouquinho, foi logo a época que começou a chover, e a casa entrava muita água dentro. O apartamento chovia e a água batia na janela e entrava para dentro da nossa casa e molhava, a nossa cozinha sempre estava molhada. Então a gente pediu à senhora para que resolvesse. E ela não resolvia e o João começou a ficar muito doente por causa da umidade. A gente teve que sair dessa casa, acabando deixando o nosso dinheiro para trás. Pergunta número 10. Quanto de dinheiro levaram para mudar de país? Então, gente, muita gente não gosta de responder isso, né? Eu não ligo, não, eu respondo. A gente trouxe, vou falar para vocês a passagem. Nós compramos as nossas passagens bem na época de julho. A gente comprou nossas passagens dia 20 de julho, para ser exato. E 20 de julho é uma época que tá em alta, tá no verão. Então as passagens ficam bem caras. Só que a gente tava assim, ou a gente vai ou não vai, ou vão ou racha. Então a gente comprou a passagem um pouco mais cara, a gente pagou. Meu marido e a minha filha de 13 anos pagamos uma passagem inteira. E os meninos pagaram uma taxa de embarque porque eles tinham menos de 2 anos. Crianças com menos de 2 anos não pagam passagem, eles pagam só uma taxa de embarque, que se eu não me engano acho que foi R$ 800, R$ 1.000 na época, né? Então, assim, com as nossas passagens, a taxa dos meninos, hospedagem de 2 dias no hotel e o seguro viagem que a gente tinha que ter,
tudo ficou por 15 mil. Ponto. O dinheiro que a gente trouxe uma base em reais, a gente trouxe 12 mil reais em dinheiro. Aqui deu acho que 3 mil alguma coisa euros, entendeu? Então foi esse o valor que a gente trouxe. 15 mil a gente pagou de passagem e a gente trouxe 3 mil, acho que foi 3.500 euros em dinheiro. 3.500 euros, o equivalente, que se eu não me engano, acho que foi uns 12 mil reais ou 13 mil reais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu respondi com mais sinceridade possível. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, deixa aqui embaixo para eu poder, né, tá me programando pro vídeo da semana que vem, que eu vou fazer outro para vocês. A gente falou aqui, gente, o que a gente falou é baseado na nossa história, na nossa experiência que a gente tá aqui. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo e para onde você vai ser assim. Cada região aqui de Portugal é diferente. Cada região, cada lugar que você chega é coisa diferente. Então, eu quero que vocês prezem isso. A gente tá contando a nossa história. E até a próxima.